recording, tá bom? Deixa eu ver se tá recording, tá? Inclusive, eu preciso ficar de olho no armazenamento do meu PC, né? O meu PC tem bastante armazenamento, mas, né? Agora que virei um YouTuber part-time, né? Que aqui agora eu gravo as coisas, né? But anyways. Eu estou chamando de Scrum Parte 2, mas é um assunto um pouco mais complexo e que vai dizer algumas outras coisas do ponto de vista tanto de uma análise crítica do artigo do Scrum, tá bom? É o artigo de Schwaber, que é esse carinha aqui, ó, o Ken Schwaber. Não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas basicamente ele fala no artigo, ele tem exatamente essa frase lá no artigo, e é exatamente aqui que a gente vai debruçar, e a partir dela a gente vai comentar um pouco mais sobre alguns outros artefatos do Scrum e discutir um pouco sobre Scrum, sobre metodologias ágeis, tá bom? Então por isso que eu chamei aqui de Scrum Parte 2, mas é aquele título muito maluco que eu dei para vocês lá no grupo, beleza? Só para a gente fazer uma revisãozinha aqui, é bem de ensino médio mesmo, tá bom? A gente está falando aqui do que vocês aprenderam lá na escola quando vocês estudaram sobre evolução darwiniana, tá bom? A gente darwinista, né? Então a gente quer dizer, Darwin, né? Ele define a evolução como uma mudança na frequência de variantes hereditárias, beleza? Em uma população ao longo do tempo. Frequência e longo do tempo, ao longo do tempo, são informações bem importantes para vocês lembrarem e entenderem o que é a evolução. Só que o problema é que a gente precisa analisar algumas coisas, porque às vezes as pessoas dizem que elas são evolucionistas, mas na verdade às vezes elas são lamarquistas ou alguma outra abordagem. Então, só para a gente ter um entendimento da linha de pesquisa que a gente está desenvolvendo aqui, eu vou dar um exemplo que vai ser mais interessante para vocês. Vamos brincar aqui um pouco de quem é esse Pokémon. A gente tem um exemplo evolutivo aqui que é para vocês considerarem um ambiente competitivo, ou seja, a gente está considerando que não existem recursos suficientes para os organismos que vivem nesse ambiente e eles meio que disputam por alimento para conseguir se reproduzir, para conseguir sobreviver, beleza? É um ambiente clássico de qualquer, né, ecossistema, vamos dizer assim, certo? É uma relação, então existem dois organismos que a gente está considerando aqui. O primeiro organismo ele possui um órgão que cresce afastado do solo, beleza? Então, quem é esse Pokémon aí? Quem será que é esse primeiro organismo, beleza? E esse órgão desse primeiro organismo, ele constitui alimento para um segundo, beleza? Nesse segundo organismo, a gente tem uma variação fenotípica, beleza? Só para vocês lembrarem o que é uma variação fenotípica, é uma variação genética, vamos dizer assim, certo? Então, existem alguns organismos dessa população que têm o órgão que se alimenta próximo ao solo e não possuem articulação desse órgão. Mas, de repente, ali, por uma variação genética aleatória, ou seja, não é motivada por nenhuma coisa, simplesmente aleatória, alguns desses organismos começam a nascer com um órgão articulado, certo? Ou seja, esse órgão articulado faz com que eles possam alcançar tanto esse órgão que serve de alimento para eles lá em cima, quanto embaixo. Então eles conseguem aumentar a disponibilidade de recursos dele. Com isso, como a gente está falando de competitividade, os indivíduos que não têm essa propriedade, essa característica fenotípica, vão morrer, certo? Enquanto os que têm essa característica vão conseguir sobreviver por mais tempo e, por consequência de sobreviverem mais tempo, vão conseguir se reproduzir, beleza? E aí é por isso que essa característica vai perpetuar dentro desse ambiente. E aí a gente tem uma coisa que a gente volta agora para o nosso estudo, para a nossa linha de pesquisa, que considera a abordagem evolutiva de Skinner. Skinner, ele não só aplica a seleção filogenética, que é a seleção natural, que é a seleção que vocês veem aí na escola, ele também aplica o que ele chama de ontogenética. Tá escrito errado ali, depois eu corrijo no slide quando eu for mandar para vocês, tá bom? É ontogenética. Eu escrevi errado, ontológica é outra coisa. Ontogenética são o que ele chama de seleção seleção operante ali, seleção por consequência, tá bom? E tem, claro, a seleção cultural. De novo, a seleção ontogenética, seleção cultural, ela começa a partir dessa seleção ontogenética, certo? Porque é os indivíduos ali que vão
de certa forma, compor a cultura e também conseguir selecionar o que deve ser seguido ali pela população, beleza? Notem que filogeneticamente, é muito difícil de vocês verem variações genéticas de fato e verem por isso que, né, sei lá, tipo, não existe nenhuma espécie muito nova que de repente, do nada, tipo, tem uma característica do dia para a noite e que vai ser interessante para o nosso estudo. O nosso estudo é centrado, a maioria das vezes, no contexto ontogenético, beleza? Que é basicamente o comportamento, ok? E o cultural também é muito difícil de ser observado, né? A gente vê aí, as pessoas elas gostam de manter uma cultura manter essa cultura e não querem, né, modificar essa cultura. Isso é normal da espécie aí, e é muito difícil. E essas mudanças elas começam a partir da parte ontogenética, mas são muito difíceis de serem observadas, beleza? Nosso foco vai ser a seleção ali ontológica, então seria o ponto 2 ali de Skinner, beleza? E a gente diz que toda seleção ela ocorre pela consequência, beleza? Consequência, a gente quer entender que são duas coisas que podem acontecer. Um organismo ele pode ser reforçado ou ele pode ser punido. A definição de Skinner, a definição extremamente formal de reforço, é qualquer coisa que aumenta a probabilidade de repetição da resposta, certo? Um exemplo disso é você come. Então, né, a probabilidade de você repetir essa resposta de comer quando você está com fome ali, ela se dá por conta de reforço, certo? A mesma coisa acontece com água, sexo, contato visual, reconhecimento. É claro que a gente não vai entrar em detalhes de como essas coisas acontecem, de por que elas acontecem, mas a gente sabe e consegue observar que isso acontece, beleza? Esses são alguns exemplos. E aí a gente tem o caso das punições, beleza? Punição, formalmente, é qualquer coisa que cessa momentaneamente a resposta. É muito importante essa definição, porque a punição não altera a probabilidade de repetição da resposta. Engajando nisso daí, lembrem dessa coisinha aí. Eu tenho alguns exemplos de punição ali que não são tão óbvios, porque é claro que, por exemplo, imagina, o Ryan tá falando e aí eu vou lá e dou um soco na cara do Ryan. Com toda certeza isso é uma punição, porque ele vai cessar de falar que eu dou um soco na cara dele, né? Coitado do Ryan. Mas imagina que existem outras formas de punição que às vezes são mais discretas, mas elas também são punição. E eu quero deixar bem claro aqui para vocês o quão a punição ela não altera a probabilidade da repetição da resposta. Por exemplo, eu sou alérgico a alguns alimentos. E isso é um fato aí, coitadinho de mim. Eu sou alérgico a várias coisas extremamente específicas, principalmente alimentos ultraprocessados. Se eu falar para vocês os nomes científicos das coisas que eu sou alérgico, as pessoas até assustam, né? Se eu falar para vocês, vocês vão assustar também. Eu sou alérgico a metabissulfito de sódio, benzoato de sódio, glutamato monossódio, umas coisas extremamente específicas. E nem por isso eu deixo, às vezes, de comer coisas que eu sou alérgico. Ou às vezes até eu finjo, eu faço a egípcia, eu como a coisa e depois eu lido com as consequências, né? Vamos dizer assim, eu lido com as punições que eu vou sofrer disso. O mais clássico disso, se vocês tiverem amigos intolerantes à lactose, eu sou, mas né, vamos dizer assim que eu sou o locutor dessa informação e posso estar enviesado, mas perguntem para as pessoas que são intolerantes à lactose se elas deixam de comer coisa que tem leite, beleza? Ela é um exemplo de punição, a gente chama de punições naturais, porque elas ocorrem naturalmente, né? Pode ser tipo, cair um raio na cabeça da pessoa. Isso é uma punição natural, né? Coitada, não tem muito o que fazer, né? Intolerância à lactose é a mesma coisa. Mas nem por isso eu deixo de comer alguma coisa ali que tem queijo ou que tem leite, tá bom? E às vezes a gente vê ali, a gente vai arcar com as consequências depois de ter consumido alguma coisa que a gente não podia, beleza? E aqui eu coloco a punição maior, a punição natural, né, prime ali, a maior punição que você pode fazer para uma pessoa é matar ela, beleza? Que é a punição uma das maiores punições. Algumas das punições podem levar à morte, né? Mas nem por isso a morte vai alterar a probabilidade das pessoas
de agir pela ação dela, beleza? E tem, claro, que eu falei lá, as punições mais claras, tipo, xingar a pessoa, humilhar a pessoa, né? São punições mais claras de que podem acontecer, mas essas aqui são um pouco mais discretas e revelam para vocês exemplos empíricos, por mais que sejam exemplos um pouco esdrúxulos e banais, mas revelam como a punição não consegue alterar o comportamento, tá bom? É claro que ela consegue cessar, né? Vamos dizer que alterar a resposta ela consegue, mas ela não consegue alterar o comportamento, ou seja, a repetição da resposta, beleza? E aí vem a minha grande crítica. Quando a gente fala de Scrum, o Schwaber ele fala essa frasezinha aí. Evolution favors those that operate with maximum exposure to environmental change and have optimized for flexible adaptation to change. O que ele quer dizer com isso, né? Para a gente não ser os malucos lá que pegam uma citação de um artigo, de alguma coisa, e tira ele do contexto. Então vamos lá para o contexto do artigo. O artigo ele fala isso defendendo o porquê que os métodos ágeis, em especial o Scrum, consegue entregar um produto melhor e por que ele deve ser seguido. Então ele fala aqui que ele fala que o desenvolvimento de software ele deve se adaptar às mudanças, isso a gente já sabia de métodos ágeis. Os planos rígidos não vão conseguir perdurar com o tempo, beleza? Então ele está indo para um lado evolutivo, beleza? Ele está dando coisas ali, dando sinais da evolução, beleza? E mudanças aprimoram o produto, beleza? Ele está dizendo que quando a gente, desenvolvedor, opera no meio do caos, o fato da gente estar tentando organizar o caos consegue fazer com que o produto ou o entregável seja melhor, ou seja, aprimorado. Vamos fazer a minha crítica. Aqui é a minha crítica. Isso daqui sou eu falando, tá bom? Então não vão falar, ai, tá errado. Não. É eu falando, Jonatas Castilho se assume completamente do que eu estou falando aqui dessa parte agora. Isso aqui eu não tirei de nenhum lugar, a não ser, claro, que eu embasei a minha crítica e a minha argumentação dentro dos artigos de Skinner e dentro da psicologia skinneriana, tá bom? Quando ele diz evolution favors, ele está dizendo, vamos lá um pouquinho de aulas de inglês aí, galera. Quem é o sujeito da frase? Evolution. Quem é a ação, certo? O verbo? Favors, beleza? Então a gente tem o seguinte, ele está dizendo como se a evolução fosse uma entidade ou um agente ativo que fizesse alguma coisa, certo? Por isso que vocês devem ter escutado várias vezes de coisa de pressão do ambiente. É um termo evolucionista, mas não é um termo darwinista, beleza? Porque a evolução é um fenômeno observado, não é um agente, não é uma coisa que vai lá e fala assim, ah, não quero por exemplo, o Husky. O Husky, meu doguinho, tem pelo extremamente fluffy, assim, por causa de questão de regulação térmica. Não foi a evolução que foi lá e falou: ah, esse cachorro aqui eu vou fazer magicamente aparecer pelo nele, beleza? Para ele conseguir se proteger termicamente. Não, beleza? Infelizmente foi porque os cachorros que não se adaptaram, né, que não tiveram a variação genética de ter um pelo maior, morreram tudo, né? Coitadinho deles. But anyways. Mas ele continua, ele fala, evolution favors those that operate with maximum exposure to environmental change. Ele diz aqui, e é verdade, é um pouco verdade, né? Tem alguns problemas aí, eu listei esses problemas ali, eu tô falando listar, não tem nada a ver, eu listei ali os probleminhas, mas para vocês entenderem, de fato, se você expõe um organismo a um ambiente extremamente variado, você aumenta as contingências que esse organismo vai sofrer e, por consequência, ele, o que ele vai estar exposto vai reforçar certas coisas que têm maior survival value. Eu não expliquei esse termo ainda, eu vou explicar mais para frente, mas guardem no coração essa palavra survival value, ok? E o que, que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo bem bobão mesmo aqui de novo com o meu cachorro, coitado, toda hora usando ele de exemplo. O meu cachorro está sendo criado dentro do apartamento. Não existe muitas variações de ambiente. Ele acorda, ele está no mesmo lugar. O máximo que dá para ele variar a exposição é eu ir lá fora e passear com ele, beleza? Mas imagina que lembrando, eu não sou natural de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, beleza? Do estado de São Paulo, uma cidade bem lá no fim do mundo. E aí
imagina se eu levo esse cachorro pra esse fim de mundo que eu morava e, de repente, ele se perde na floresta lá, porque de fato tinha um monte de árvore, um monte de floresta. O cachorro não vai sobreviver nem 2 dias ali, porque ele não sabe onde que ele pega água, ele não sabe caçar, a comida aparece magicamente para ele, então como que ele vai fazer para se virar nesse novo ambiente, tá bom? Não estou dizendo que não há uma probabilidade dele conseguir se virar, mas a chance é menor para aqueles que não foram expostos a essas contingências que conseguiram reforçar coisas que têm maior survival value, beleza? E ele termina a frase dizendo and have optimized for flexible adaptation to change. De novo, nas palavras de Skinner, a particular species does not have eyes in order that its members may see better. Ou seja, não é a espécie ou o organismo que consegue magicamente saber o que ele deve fazer para melhorar o seu comportamento ou melhorar a sua genética, certo? Embora o ser humano tenha obtido a capacidade de alterar filogeneticamente ou fazer outras coisas ali, eu sei disso, a gente ainda continua dizendo que essas modificações elas não conseguem, a gente não sabe ainda o que modificar filogeneticamente para alcançar o que as pessoas dizem de perfeição genética, certo? E de novo, não é você adaptando o seu produto, adaptando o seu entregável que ele se torna melhor, né? Não tipo, não existe uma forma de você magicamente receber uma iluminação para você saber como melhorar, tá bom? E aqui segue algumas outras críticas aqui também, né? The consequences of behavioral operant behavior are not what the behavior is now for, que é basicamente o que eu já falei, né? Então a evolução não é um agente, não é a evolução que mantém as coisas, mas a consequência deles, certo? As punições ou os reforços. Lembrando que a repetição geralmente está atrelada ao reforço, né? E depois a gente pode discutir mais sobre isso, mas isso não seria o foco, beleza? E eu fiz uma pequena reinterpretação aqui dessa frase e eu reescrevi dizendo: Exposure to environmental change allows organisms to be reinforced or punished. Selected by consequences, some of their characteristics will be more valuable to the context and allow them to survive. The frequency of those characteristics will be determined by their history of reinforcement. Vamos só resumir para dentro do nosso contexto, né? Então, o que tem maior valor de sobrevivência vai ser o que vai ser mantido, ou que deveria ser mantido pela gente, beleza? E aí a gente volta pro Scrum. E eu sei, eu falei todas essas coisas aí, vocês falam, meu Deus do céu, não tem nada a ver. Mas o artigo ele cita isso e os métodos ágeis falam sobre isso, certo? Então eles falam exatamente, né, que a gente precisa escolher coisas que dão maior valor para o produto, que agregam valor, que selecionam melhor em um ambiente extremamente competitivo, que é o que eu já tinha falado para vocês no passado. Imagina que eu estou desenvolvendo um aplicativo de entrega de comida e de repente o iFood lança um aplicativo de entrega de comida. Se eu não fui rápido o suficiente, se eu não me adaptei melhor ao ambiente, agora com esse novo produto, como é que eu vou fazer com o meu produto? Isso é tudo questão, né? Vamos dizer assim, de evolução e uma seleção ali que está acontecendo no ambiente do Scrum, no ambiente da engenharia de software, beleza? Só para a gente recapitular, o Scrum está contido nas metodologias ágeis, certo? Metodologias ágeis existem várias. O Scrum é uma delas. As principais características do Scrum é papéis definidos, eventos estruturados, artefatos como backlog, sprint backlog, o incremento, seria um entregável, pode ser um protótipo, pode ser o código, pode ser um deploy, certo? Pode ser qualquer coisa, o incremento engloba tudo isso. E a gente tem um foco muito grande na entrega incremental em sprints, num período bem definido de tempo, geralmente de 1 a 4 semanas. Essas são as características principais que diferenciam o Scrum das outras metodologias ágeis, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho dos papéis definidos ali, beleza? A gente tem o papel dos stakeholders, certo? Que é qualquer pessoa que está interessada no valor do produto, beleza? Pode ser o CEO da empresa, o cliente, pode ser vocês devs, às vezes vocês estão interessados nisso, então vocês fazem parte dos stakeholders, beleza? São as pessoas que estão contextualizadas sobre o que é o produto, o que ele soluciona, qual é o valor, onde ele deve ir, beleza? É meio ali quem decide, tá bom? É quem paga, geralmente,
vocês para desenvolver. Geralmente os stakeholders são isso daí, né? Como tá ali os clientes, basicamente. A gente tem um outro papel chamado Product Owner, beleza? E o que, que ele faz? Ele conversa com os stakeholders, ele tem que aprender o domínio do problema ali, do contexto, certo? Quando a gente fala de domínio, a gente está falando de linguagem, tá bom? Do problema. A gente está falando de fato dele entender o que precisa ser resolvido, de quem são os clientes, quem são as pessoas que estão envolvidas nesse processo, tá bom? Por isso que a gente não chama de contexto, a gente chama de domínio, tá bom? Dentro de engenharia de software, a gente chama esse conjunto de coisas aí de domínio. E é importante que o Product Owner ele saiba, até para que ele converse com os devs, na linguagem dos devs, tanto com que o Product Owner também converse, meio que traduza o que os devs contaram para ele para os stakeholders, dentro do domínio deles, beleza? E ele também escreve histórias de usuário, gerencia o backlog, então gerenciar o backlog é tirar a tarefa que não faz sentido mais para o produto, ou alguma coisa que é redundante, selecionar quais são as melhores tarefas para que o produto aumente o seu valor, beleza? Adicionar novas histórias de usuário, né? Que basicamente ele também escreve, também adiciona, né? Às vezes você pode escrever uma história de usuário que você não vai adicionar. Reduzir o acoplamento, isso é bem importante também, tá bom? Ele identifica o que são épicos, quais épicos eu consigo quebrar em histórias menores, beleza? Ou até mesmo uma história que não é um épico, mas ela tá meio estranha, ela depende de outra, história de usuário ou de outra tarefa, e aí ele pode pensar em quebrar essas tarefas, beleza? A gente também tem que o Product Owner, ele tenta aumentar o valor do produto ao máximo, beleza? A tarefa dele com que o sucesso do produto seja garantido. Ou melhor ainda, né? É claro que o sucesso do produto é extremamente romântico, mas com que o produto seja o mais valioso para o cliente pagar o máximo possível, beleza? Porque o cliente pode virar para você e falar, não quero mais, e ficar triste, frustrado com o produto. Se ele ficar triste, frustrado com o produto, quem deve ser culpado é o Product Owner, beleza? E aí a gente entra no que eu falei ali de histórias de usuário, que é uma coisa bem interessante, é um artefato bem importante, bem interessante, que é usado não só aqui no contexto de Scrum, mas também em outras metodologias ágeis, beleza? E até em design, algumas pessoas costumam usar histórias de usuário. Histórias de usuário, dentro da nossa linha de pesquisa, é contingências, beleza? Para recapitular, a contingência ela tem um antecedente, que é o estímulo discriminativo, certo? Então, por exemplo, um exemplo de estímulo discriminativo, dentro do contexto de contingência, é, por exemplo, estalar o dedo. Se eu estalar o dedo aqui, meu cachorro vai levantar, certo? Porque o som é um estímulo discriminativo e o estalar o dedo pode ser que indique para ele, ele vai responder com atenção, porque pode ser que eu tenha uma consequência reforçadora para ele, né? E pode ser que eu não reforce ele, né? Se eu estalar o dedo aqui, né? Aí é outras discussões psicológicas, mas vamos manter o foco aqui dentro da história do usuário. E dentro da história do usuário, a gente tem esse template, que é exatamente as contingências. Como alguém que usa o produto, que é o nosso antecedente, que é o nosso estímulo discriminativo, quem é a pessoa que está usando, beleza? Basicamente quero fazer uma coisa com esse produto, ou seja, a resposta, o que a pessoa que está fazendo, o sujeito dessa história de usuário, o que ela quer fazer, o que ela vai fazer. Assim posso ganhar algo com essa coisa que eu fiz. Que é basicamente a consequência. E a gente quer, como um software, reforçar o usuário que está usando. A gente quer evitar a punição. Então, não queremos fazer como algumas empresas que fazem, que é pegar e punir o usuário pela ação dele, certo? Ou sei lá, tipo, você tá usando ali bonitinho o seu aplicativo e de repente o aplicativo fala, paga agora o aplicativo para você continuar usando. Isso é muito safadeza, isso é muito punitivo para o usuário, beleza? E a gente supõe que a solução já exista, que a gente está supondo uma solução genérica, tá bom? Dentro do domínio do produto. Quando eu falo de domínio, eu estou falando da linguagem. Então, geralmente, a gente usa uma linguagem própria do domínio do problema. Por exemplo, imagina lá, eu estou participando de um projeto em que a galera falou de dossiê, que é uma coisa de jurídica. E eles usam essa palavra, até nas histórias de usuário. Como um advogado, eu quero ver os dossiês da pessoa. E aí é bom usar os vocabulários próprios do contexto, usar
soluções que fazem sentido dentro do domínio do produto, beleza? E aí eu tenho um exemplo de história de usuário. Como usuário registrado, quero poder gerenciar minhas informações pessoais e preferências de conta em um único lugar. Assim, eu posso manter meus dados atualizados e personalizar minha experiência na plataforma. Isso é um exemplo de uma boa história escrita, concisa, pequena, né? É importante também, e que tem a tríade ali da contingência, beleza? Só que, às vezes, a gente vê muitas pessoas tendo dificuldade para escrever a história de usuário, ou até mesmo confundindo história de usuário com outras coisas que estão um pouco implícitas dentro do sistema e que devem estar em outros artefatos, certo? Que devem estar contidos também dentro da discussão, mas devem estar em outras partes da nossa discussão, não dentro da história de usuário, porque não é uma história de usuário, beleza? Muitas vezes a gente lê histórias como essa daqui que está aqui, ó. Como usuário cadastrado na plataforma, eu quero informar meu CPF. Assim eu posso fazer a minha conta. Vamos lá. Lembrando que a consequência ela deve seguir diretamente por conta da resposta que o usuário teve. Informar o CPF não é o que vai levar a pessoa a ser reforçada pela compra. E às vezes até um obstáculo impeditivo para a pessoa conseguir fazer a compra dela. Informar o CPF é uma regra de negócio. É porque eu, como negócio, preciso do CPF que foi estabelecido, que eu preciso do CPF da pessoa para emitir a nota fiscal, certo? Então o usuário, ele não quer informar o coisa. Para que ele vai querer isso? O que reforça o usuário informar o CPF? Pelo contrário, tem pessoas que nem querem informar o CPF, né? Com medo ali das pessoas roubarem os dados dela, né? Então, uma história de usuário que faz a releitura disso daí seria a história abaixo. Como usuário cadastrado na plataforma, eu quero verificar os produtos disponíveis e escolher dentre eles os que me interessam. Assim, posso recebê-los na minha casa, que é a fuga da versão, sem precisar comparecer à loja física. E também a fuga de aversão, dependendo das pessoas. Tem algumas pessoas que não gostam de ir loja física. Eu sou um exemplo desse porque eu tenho preguiça. Os atendentes estão com uma cara de bunda e eu não tenho paciência. Então é uma fuga minha de aversão, tá bom? Então vejam aí como o reforço e a punição conseguem modificar, né, o comportamento. Tem vezes até que eu gosto de ir na loja só porque a pessoa é simpática. Um exemplo de reforço. É, mas é um exemplo aqui, né, que a gente tá falando e a gente reescreveu essa história de usuário, beleza? Porque essa história de usuário, ela pode conter regras como informar CPF, informar endereço, bem importante, né, para conseguir receber na sua casa, mas isso tudo se tratam de regras de negócio. É porque eu não tenho um jeito mágico de conseguir fazer isso, certo? Então, as regras de negócio, elas expressam as condições que o sistema deve agir, beleza? E a gente tem também um outro caso. A gente tem os casos de uso, beleza? Que a gente pode chamar de exemplos. Aqui a gente está chamando de exemplos porque depois vocês vão ver mais para frente que a gente vai entrar como unificar a história de usuário, regra de negócio e exemplos. Mas por enquanto a gente vai chamar de exemplos e casos de uso, tá bom? Mais especificamente são casos de uso e eles vão descrever cenários, palavra bem importante que são cenários reais que é observável. Isso é bem importante também. Eu não estou inferindo. Isso daqui não é uma técnica lá que vocês aprendem em design de persona, de criar, não sei o que. Isso daqui é uma observação real de casos reais. Podem ser, entre aspas, fictício nome, outras coisas, pode ser uma representação de uma coisa, assim, mas eles descrevem observações reais, não é eu assumo que esse usuário com essa idade, com essa parte, né, demográfica de população faz isso. Não. Eu embaso com pesquisa. E é claro que você pode embasar pesquisas, por exemplo, IBGE, pesquisas de verdade, né? Mas são observações. Isso é bem importante que o PO também saiba fazer isso. Isso também é uma parte que o PO deve saber, que é escrever exemplos de como o sistema vai ser usado, beleza? E a partir desses exemplos, a gente pode derivar também regras de negócio e até mesmo dar origem a histórias de usuário. Só que um exemplo não é uma história de usuário. Um exemplo aqui de uma confusão, que é um exemplo que parece uma história de usuário, mas não é. Como um usuário cadastrado na rede social qualquer,
Quero clicar no botão com coraçãozinho a fim de expressar meu gosto pelo conteúdo postado em uma lista de imagens. Assim posso receber mais conteúdos iguais a ele em meu feed. Isso daqui, né? Quem é esse Pokémon? Claramente o Instagram, tá bom? Mas percebam, o que ele difere de uma história de usuário? Aqui a gente tem detalhes da implementação. Eu estou dizendo que um usuário ele vai pegar, vai acessar o aplicativo e tem um coraçãozinho. Mas imagina que eu quero botar um joinha e eu quero implementar o botão de dislike, igual que tem no YouTube. Isso daqui faz com que tenha um certo viés na história do usuário. E a história do usuário, ela é genérica. Então, a gente poderia reescrever isso da seguinte forma: como usuário cadastrado na rede social, quero gerenciar o conteúdo que consumo. Perceba a generalidade da palavra, gerenciar o conteúdo. Então, pode ser que tenha um mecanismo de dislike, igual no YouTube. Pode ser que tenha um mecanismo escondido de dislike, igual no TikTok ou no Reels do Instagram, por exemplo. Eu não sei se vocês sabem, mas mais ou menos o funcionamento É claro que a gente sabe os detalhes do algoritmo, mas tipo, quando você scrolla um vídeo para cima sem clicar em like, isso é basicamente dizendo para o algoritmo, diminua a frequência desse tipo de vídeo porque a pessoa não está interessada, certo? Então aqui eu estou abstraindo isso e na hora de fazer a parte criativa, os designers os designers e os desenvolvedores podem sugerir várias coisas diferentes, certo? Então a gente consegue ter uma variação maior, prestem bem atenção nisso, uma variação maior das abordagens do meu produto. Lembram que a parte da evolução é ter bastante variação. No caso da evolução filogenética, a gente está falando que variações ali no tamanho do corpo, numa característica né, biológica, fazem essa. Quanto maior a variação, melhor vai ser né, as espécies ali. Então, quanto maior a diversidade, quanto maior a generalidade da minha história de usuário, maiores vão ser os ganhos, beleza? Assim eu posso receber mais iguais a eles, né? Basicamente o reforço ali, o que o usuário quer receber como reforço. E aí aqui eu tenho alguns exemplos de casos de uso, como a gente já passou bastante até do tempo aqui, eu vou pular, se vocês depois quiserem pegar o slide e ler, são exemplos aqui em que eu tenho um exemplo e a tradução para a história de usuário, beleza? E são exemplos, inclusive, sobre mim, que eu falei sobre mim, aqui no caso da alergia, né? Que é interessante, eu só quis contextualizar mesmo, e sobre a minha avó, que tem diabetes aí. Então, são exemplos reais, observáveis, e que você pode derivar da sua experiência do dia a dia, tá bom? Mas, lógico, não são coisas mentalistas, do qual eu assumo a existência de uma pessoa fictícia. Eu tô assumindo a existência de uma pessoa real, beleza? Ou até mesmo de uma observação. A gente pode dar nomes para observação. Você viu alguém tropeçar no chão e você pode propor uma solução de design melhor ali, baseado no que você observou, beleza? Para a gente resumir, histórias de usuário são generalizações das contingências tais que não devem descrever regras, burocracias, condições ou restrições de funcionamento, tampouco detalhes de implementação. Beleza? E aqui a gente tem o que faz uma história de usuário ser boa ou ser ruim, beleza? Provavelmente aí a Natália já viu já nos slides aí do professor, a gente teve lá do engenharia de software o que a gente chama de invest, né? Que seria ali as palavrinhas do início de cada uma dessas daqui, e de fato são é uma boa anagrama, sei lá o nome desse negócio aí, e a gente pega a inicial das palavras aqui para a gente lembrar as características. Então, invest, né, basicamente aqui. Então, a gente começa com o I de independente, ou independent, tá bom? Que é basicamente reduzir o acoplamento, que eu já expliquei para vocês. Negotiable, que é negociável, né? Então, a gente não pode que a história de usuário contenha detalhes da implementação. A história também deve agregar valor, então a gente precisa dar um ganho ao usuário. E aí eu explico rapidamente para vocês o que eu quis dizer até agora com survival value. Essa definição é a definição darwinista do survival value. É qualquer coisa que aumenta a probabilidade de sobrevivência e reprodução. Vocês aprenderam lá na escola, que é muito interessante lá para a espécie, para tudo que tem vida, né? Vamos dizer assim, de sobreviver e reproduzir, beleza? Basicamente, né? De novo, não vamos entrar em questões porque isso aqui é muito complexo. Não estou dizendo que as pessoas precisam se reproduzir para serem felizes ou ter maior survival value, tá bom? A gente só está falando de uma questão populacional, uma questão evolutiva fenotípica, tá bom? A gente não está falando de cultura, a gente não está falando nada disso.
E a gente também não está falando de bom e ruim no questão moral, beleza? Então a gente vai definir bom qualquer coisa que aumenta a probabilidade de sobreviver ou reproduzir, beleza? E ruim, o contrário, beleza? Basicamente, que diminui a probabilidade de sobrevivência e reproduzir, beleza? Sei lá, imagina que você fez um aplicativo que faz as pessoas ficarem aberta a câmera assim e catando uns bichos com umas bolinhas. E aí a pessoa cai num bueiro. Parabéns, qual é o survival value disso? Horrível. O que é isso? Pokémon Go. Mas eles resolveram isso, fazendo com que as pessoas não precisassem usar as questões AR para não ficar muito distraído. E é um exemplo aí de um survival value aí, né? A pessoa cai com a cara no chão, aí não vai adiantar, não tem nenhum survival value, beleza? E é importante também que as histórias de usuário sejam estimable, sei lá o que era a palavra lá em inglês lá, mas é estimável, beleza? Que é basicamente a gente conseguir prever quando é que a gente vai conseguir entregar uma história de usuário ou uma tarefa, alguma coisa assim, beleza? Então, por isso que a gente tem a diferença entre épicos e histórias. Épicos são mais longos e histórias são pequenas, no questão de tempo de conclusão, porque poucas coisas vão precisar ser feitas no sistema. Outra coisa que meio que deriva ali dessa coisa que eu falei de épicos é que elas devem ser small, pequenas, beleza? Histórias muito complexas devem ser quebradas. Então, geralmente, se uma história é muito complexa ou muito longa, ela deve ser quebrada em pequenas outras histórias, tá bom? E por último, testable, ou testáveis, né? Que é, a gente precisa ter um jeito automatizado que a gente consiga validar se o valor foi de fato agregado. Vai entrar mais em detalhes sobre isso mais para frente, mas lembrem que toda boa história de usuário ela deve ser escrita de forma com que eu consiga testar. Alguém quer falar alguma coisa? Desculpa, eu agradeço demais a aula, só vou precisar sair para conseguir pegar o bandejão. Tá bom, sorry, eu atrasei demais. Mas, Mas tudo bem, mas Natália. obrigada. No worries, tá bom? Eu que estou estendendo demais, mas é isso. Depois ela continua vendo. É, Obrigadão. imagina, Natália. Tchau, tchau. Tchau, Natália. Nice. E aí a gente tem as duas últimas agentes do nosso Scrum, beleza? A gente tem o Scrum Master, que é um facilitador de processos, beleza? E aí a gente está falando de facilitador de processo, ele é basicamente a pessoa que vai, sei lá, dar permissão de acesso, alguém precisa de um .env, é o Scrum Master que vai resolver esses problemas, certo? Tem alguma coisa impedindo a pessoa de fazer a sprint dela, vai falar com o Scrum Master. Basicamente é isso a função do Scrum Master, beleza? E aí, é claro, a gente tem o pilar, vamos dizer assim, do Scrum, que é o time de desenvolvimento. E ele é um time multidisciplinar. Então pode ter qualquer uma dessas pessoas aí, beleza? Pode ser das diversas áreas, não só os devs mesmo ali que trabalham com código, beleza? E o que o time de desenvolvimento faz é pontuar as tarefas, então é eles que dizem quanto é o tempo que eles vão levar para fazer X, Y tarefa, beleza? É eles que quebram as histórias em tarefas, ok? Que eles que dizem o que vai precisar modificar no produto, né, no código, ou o que vai precisar ser feito ali nessa questão. E eles também incrementam o produto, né? Basicamente, eles incrementam tanto entregando protótipos, entregando o produto de verdade, né? Em deploy, ou o código de verdade, depende ali do que a gente está considerando. E basicamente é isso. A Natália foi bem no finalzinho, mas mas é basicamente isso que a gente tem para discutir nessa